É com grande satisfação que a SIC Caxias realiza semanalmente a RA SIC Caxias. O tema dessa edição é Inteligência Artificial. E damos boas-vindas ao professor titular da Universidade Federal Fluminense, Aurélio Lamari Soares Burta. Lembramos que as palestras das RAs ficam disponíveis após o evento no nosso canal no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, por gentileza, peço a atenção de todos. E convido ao palco para a saudação o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saúdo de maneira muito especial a nossa prefeita ainda em exercício, Paula Iores, representando a Câmara de Vereadores, vereador Felipe Grimmelmaier, nosso palestrante do dia de hoje, o doutor Aurélio Murta, bem-vindo à Serra, ex-presidentes da nossa SIC Caxias, a imprensa, e a cada um das senhoras e dos senhores que nos dão o privilégio do convívio nesse final de manhã de hoje. É com satisfação que nós iniciamos a nossa RA de hoje, a penúltima do nosso ano, abordando um tema que já não é mais tendência, mas é uma realidade que bate à nossa porta e à porta das nossas empresas, a inteligência artificial. A escolha desse tema, ela reforça o compromisso da nossa SIC em posicionar, em orientar e em sinalizar ao ecossistema empresarial quanto aos desafios e oportunidades que a evolução de tecnologia nos apresenta. A inteligência artificial já está impactando os negócios de diversas maneiras. Mais do que uma ferramenta para otimizar processos, melhorar a gestão e aumentar a eficiência, ela se torna essencial para a competitividade das nossas organizações, independente do seu porte. Hoje, pode parecer um tema amplamente discutido, mas quem não estiver realmente atento e não buscar maneiras de aplicar a inteligência artificial no seu negócio, corre o risco de perder valiosas oportunidades e um futuro próximo. É com essa visão que nós recebemos hoje o nosso palestrante, o professor doutor Aurélio Murta, repito, bem-vindo à nossa Serra Gaúcha, cuja expertise certamente vai nos conduzir a reflexões importantes sobre o potencial da inteligência artificial no dia a dia das nossas empresas. Mais uma vez, as nossas boas-vindas e o nosso agradecimento por aceitar o convite de se deslocar, repito, à nossa Serra Gaúcha. Paralelamente ao tema de hoje, nós não podemos deixar de nos posicionar diante do cenário econômico do nosso Brasil. Na semana passada, o governo federal apresentou um pacote econômico que, em vez de resolver os problemas estruturais do Brasil, opta, pasmem, por aumentar a carga tributária e reforçar, mais uma vez, a política assistencialista. A SIC Caxias alerta para as gravidades dessa estratégia, pois estamos diante de um descontrole fiscal. O país gasta mais do que arrecada.
enquanto a dívida pública cresce de maneira insustentável. As reformas estruturantes, essenciais para corrigir este curso, infelizmente continuam ausentes. As medidas como aumentos de taxas e juros apenas vão mascarando a verdadeira raiz do problema. Esta política econômica, longe de trazer soluções, agrava a inflação, reduz o poder de compra das famílias e inibe o crescimento econômico, criando um ciclo que prejudica, infelizmente, mais uma vez, os mais vulneráveis. A negação do óbvio nos leva a um caminho insustentável. E a SIC Caxias reafirma o seu compromisso em cobrar as reformas estruturais e um verdadeiro ajuste fiscal que priorize redução de despesas. Senhoras e senhores, a partir de hoje e no decorrer de toda esta semana, nós estaremos em Brasília em uma missão oficial da nossa SIC, dos sindicatos patronais aqui da casa e de empresas aqui da cidade, para uma agenda de trabalho junto a autoridades do nosso executivo e do nosso legislativo, reforçando ainda mais o nosso papel de promover relações institucionais. Mais uma vez, nós vamos levar as nossas demandas, as demandas de todo o ecossistema empresarial, pautas estratégicas que visam facilitar o nosso maior objetivo: gerar empregos, gerar renda e gerar oportunidades para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado e uma boa RA a todos nós. Senhoras e senhores, na vitrine RA dessa edição, destacamos a participação das empresas associadas e patrocinadoras da RA SIC Caxias, a Caminho do Saber e a IT Brasil. A nossa primeira, então, vitrine é com a Caminho Rede de Ensino. É uma escola de educação infantil, ensino fundamental e médio, localizada no Világio Iguatemi, em Caxias do Sul. A instituição atua com 3 pilares de ensino: conteúdo forte, educação socioemocional e inovação e tecnologia, estimulando o estudante a se tornar líder e protagonista do seu futuro. A Caminho trabalha com a melhor plataforma de educação do país, o SAS, oferecendo uma proposta pedagógica completa para uma formação integral aos jovens. Quem estuda na Caminho vive este mundo e faz acontecer. Vamos ao sorteio. Primeiro ganhador é Orildo Zanetti, isso? E o segundo ganhador deve ser Eliane Bortolini Fórmulo. Eu peço aos ganhadores para retirar um brinde no final da RA no espaço da nossa associada. Nossa próxima vitrine é com a IT Brasil, também nossa patrocinadora da RA SIC Caxias. Com mais de 20 anos de experiência em cibersegurança e gestão de riscos de dados, a IT Brasil se destaca como líder em soluções de segurança, oferecendo serviços gerenciados, firewall, serviços na nuvem, replicação e proteção de dados. A IT Brasil protege seus ativos digitais e garante a segurança da sua operação com monitoramento proativo. Vamos aos ganhadores. A ganhadora é Fabiana, da CDL Caxias. Parabéns, então. Tu podes retirar teu brinde no espaço, então, da nossa associada. Temos um convite bem especial para cada um de vocês. Convidamos para que participem da 2ª edição da Cantata de Natal da SIC Caxias, que será realizada nessa próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 20 horas, no estacionamento da SIC Caxias.
Neste ano, o espetáculo Ricordo di Natale promete encantar o público ao unir a magia do Natal com a história da imigração italiana no Brasil. Será feito, então, uma seleção de 10 músicas, canções natalinas, interpretadas por 6 talentosos cantores. O evento traz uma experiência única, em formato de ópera natalina, conduzida por atores e bailarinas. A celebração também contará com a presença do Papai Noel, distribuição de doces, espaço de alimentação, feira natalina, tornando a noite ainda mais especial. Esperamos todos vocês, o evento é gratuito e aberto, então, para toda a comunidade de Caxias do Sul. E lembre-se, já é uma das ações alusivas aos 150 anos da imigração italiana, que vai ter o nosso calendário em mais ações ao longo de 2025. E, para finalizar, então, o nosso calendário de eventos aqui da SIC, teremos a última edição do ano do Comex em pauta. Ele abordará as novidades do comércio exterior, cases da Receita Federal e da do INPE, com os palestrantes de gestão, o auditor fiscal que falará sobre reestruturação da Receita Federal e os impactos nos portos secos da região, e com a Vitória Pasquale, que falará sobre os processos de importação com a do INPE. Convidamos a todos para que participem de ambos os eventos. O Comex tem a sua inscrição, então, até hoje, às 16 horas, no site da SIC Caxias. Também temos um recado especial. Teremos o Sábado Solidário no próximo sábado, agora, dia 7 de dezembro. Convidamos a todos para participar desse movimento, dessa ação. Então, estará disponível então, a doação de alimentos e produtos não perecíveis nos mercados de Caxias do Sul, especialmente no Andraça e no Vantajão. No final da palestra, temos o nosso tradicional momento das perguntas. Vocês podem realizar elas pelo Slido, ele fica disponível nos telões e também está disponível o QR Code em sua mesa. Ao final, então, teremos o momento das perguntas com mediação do presidente Celestino. Peço a todos para que, durante a palestra, permaneçam em silêncio, aproveitem o conteúdo e para que possamos ouvir mais sobre a aplicação da inteligência artificial nos negócios, ajudando a otimizar processos, aprimorar a gestão, aumento dentro do ambiente empresarial de seus projetos. Convidamos ao palco da SIC Caxias para a sua apresentação, professor Aurélio. Muito bem-vindo à nossa RA SIC Caxias. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu já conheci Caxias do Sul em outra oportunidade. Agradeço ao colega Rubem Bisi pelo convite, agradeço também ao presidente Celestino, né, pelas boas-vindas. Espero compartilhar um pouco com vocês aqui hoje do que eu aprendi ao longo desses 4, talvez 5 anos, estudando a inteligência artificial, nas suas diversas formas, né? Eu tenho um desafio grande porque eu acabei colocando o máximo de conteúdo que eu consegui nessa palestra, mas eu tenho um tempo para falar, né? Então, em alguns momentos, eu vou falar um pouco mais rápido. Tá, agora está melhor? Ah, muito bom. Bom, meu nome é Aurélio, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, sou especialista na área de inteligência artificial e, até então, eu era especializado na área de logística e pesquisa operacional. Resolvi colocar inteligência artificial nessa salada, né, e ficou uma coisa bem interessante. E hoje eu consigo trabalhar diversos temas desses e outros assuntos usando a inteligência artificial. O nosso sumário aqui da apresentação, eu dividi ela dessa forma aqui, passando um contexto geral, depois algumas ferramentas e demonstrações dessas ferramentas, colocando inclusive os preços delas para vocês, a integração de algumas ferramentas de maneira customizada, de forma que as empresas possam trabalhar não de maneira isolada, né? Algumas aplicações em pequenas, médias empresas, mão na massa,
explicar como é que faz algumas interações com a inteligência artificial de maneira mais eficiente, e alguns bônus que eu vou apresentar para vocês, já que o Natal acho que vai chegar mais cedo para vocês aqui, em relação à inteligência artificial. Então, qual é o objetivo da nossa palestra? É apresentar as aplicações, de fato, da inteligência artificial no setor empresarial, apesar de que pode ser usado em qualquer outro setor, público e etc. Nessa primeira parte, eu apresento para vocês o contexto geral da inteligência artificial, como é que ela surgiu, enfim. Então, assim, qual é a definição de inteligência artificial? As pessoas falam muito isso. Na verdade, a inteligência artificial ela não é uma ferramenta, ela é uma área de estudo da ciência da computação. Quando a gente fala que o ChatGPT é uma inteligência artificial, é a mesma coisa que falar que um edifício é a engenharia civil. Na verdade, ele é um produto da engenharia civil, assim como uma ferramenta chamada ChatGPT, uma LLM, ela faz parte da inteligência artificial. Então, uma grande área de estudo, né? Então, a gente tem alguns conceitos interessantes, como, por exemplo, esses aqui do aprendizado de máquina, né? O processamento de linguagem natural, redes neurais que tentam imitar as nossas redes neurais humanas. Como é que ela surgiu? Esse termo inteligência artificial ele é antigo, inclusive. Em 1950 foi cunhado por Alan Turing, talvez um dos caras mais inteligentes da história da humanidade. Foi mais ou menos assim, vamos dizer, o cara que criou o computador, criou uma máquina que fazia processamento de informações de maneira automatizada. Né? Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam esse filme aqui, O Jogo da Imitação, que conta um pouco da história dele e da invenção dele. Está disponível aí no Netflix, no Amazon, para vocês assistirem, é bastante interessante. Mas desde quando nós estamos inseridos na inteligência artificial? Eu tenho agora opção de usar ou não usar isso? Não, não tem, não. Você já está inserido há muito tempo. Porque quando você usa o Netflix, o Spotify, a Alexa, o Google Assistant, a Tesla Motors, a Watson Health e diversas outras plataformas de streaming ou não, você já está ali na inteligência artificial, já está sendo consumido ou consumindo ela. Quem nunca fez uma pesquisa no Google em relação a um produto, aí na hora que você entra no seu e-mail, está lá o danado do produto sendo oferecido para você e não para. Às vezes você já até comprou, né, e continua oferecendo e assim por diante. A inteligência artificial consegue analisar esses dados e oferecer uma experiência personalizada para você. Então, qual a diferença para o agora? Por que já que a gente está na inteligência artificial, então por que esse frisson dos últimos anos e tudo mais? Bom, porque surgiu esse cara aqui. Em novembro de 2022, isso mesmo, 30 de novembro, sábado passado, se não me engano, fez 2 anos de idade o ChatGPT. Impressionante, né? Só 2 aninhos e olha o estrago que já fez no bom sentido da palavra. Então, com apenas 2 anos de idade, ele proporcionou uma experiência para nós que fosse personalizada. Porque até então a gente usava a inteligência artificial, mas a gente não tinha a oportunidade de operar ela de forma personalizada. E ele nos proporcionou isso. E junto com ele vieram outros, né, que a gente vai ver logo a seguir. Olha que interessante essa aplicação da inteligência artificial. Veja que a moça quer escolher um batom, a cor do batom, ela fotografa o rosto dela, aliás, fotografa não, ela filma o rosto dela, coloca aí as cores que ela deseja, e aí ela vai experimentando diversas cores de forma personalizada aí. Olha a capacidade da inteligência artificial reconhecer só o lábio dela para poder colocar a cor que ela quer, né? Engraçado que quando começou, provavelmente o batom ia para a face, para o olho, para tudo quanto é lugar, mas com a evolução ela foi ficando mais personalizada. E aí ela já coloca todas as cores que ela decidiu escolher, olha bem, e já consegue fazer a comparação, enviar para outras pessoas, ouvir opiniões diversas de outros colegas. Isso tudo usando a inteligência artificial. Olha que coisa interessante e o potencial do uso da inteligência artificial quando a gente fala em números. Prestem bem atenção nesse gráfico aqui. Essas empresas
para alcançar 100 milhões de usuários, demoraram esse tempo aqui. Ó. Olha aqui, o Spotify demorou 11 anos para ter 100 milhões de usuários. Vou dar um salto aqui. O Facebook demorou 4 anos e meio para ter 100 milhões de usuários. O WhatsApp, 3 anos e meio, e assim por diante. O ChatGPT demorou 2 meses para ter 100 milhões de usuários. Impressionante esses números, não é? Então, são esses os números da inteligência artificial. Hoje, a gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial para diversas áreas. Por exemplo, para textos aqui, eu tenho o ChatGPT, o Gemini, o Claude 3, o Llama, o Grok. Para imagens, eu tenho o DALL-E, o Stable Diffusion, o Midjourney, e para as diversas outras também, de áudio, de vídeo e de criação de avatares, e uma série de outras aí. Eu tenho várias formas de inteligência artificial, que eventualmente são concorrentes, né? O ChatGPT é o que é mais usado. Essa curva azul aqui mostra exatamente. Os outros estão aqui embaixo, um pouco rasos ainda, né, em relação à quantidade de usuários, e ele tem aí a sua quantidade de usuários. Última pesquisa que eu fiz, gente, só para vocês terem uma ideia, o ChatGPT ele sofre 250 milhões de usuários por semana. 250 milhões de usuários por semana. É bem mais do que um Brasil por semana que utiliza ele. Agora, algumas ferramentas e demonstrações aqui para vocês, a nossa parte 2 aqui. Bom, assistente de textos. Eu coloquei 2 aqui, talvez os mais usuais aqui, o ChatGPT e o Gemini, que tem mais ou menos esses valores aí por mês, isso já convertido em dólar, varia um pouco, mas não sai fora disso, muito disso não. Para que ele serve? Atendimento automatizado ao cliente, quando você integra ele com outras ferramentas, ele cria conteúdos, dá suporte técnico, faz redação de e-mails, ideias para produtos e serviços e treinamento de funcionários, cria cursos, ministra, consegue me ajudar a delinear um curso de forma bem precisa. Eu posso, por exemplo, fazer análise de dados do varejo. Presta bem atenção nessa demonstração dele aqui. Eu peguei uma base de dados, uma planilha de dados, peguei uma base de dados, converti numa planilha de dados CSV e joguei para dentro dele para fazer a análise dos dados. Olha o que ele fez. Eu fui lá, carreguei a minha planilha dentro do meu computador, no banco de dados. Vamos analisar esses dados da planilha. Então, ele já carregou a planilha e começou a fazer os dados. Disse o que tem nessa planilha aí, cada coluna, cada linha, quais são as informações que tem. Já colocou tudo aí. Eu pedi para ele que, com base nesses dados dessa planilha, faça uma correlação entre as variáveis sazonalidade e condição climática com a demanda atual. Essa é uma planilha de venda de produtos, tá? Só para deixar claro. E ele fez essas correlações todas, mostrando para mim o que tem de correlação entre uma informação e outra. Isso, para uma estratégia, maravilha, né? Antigamente, você precisava criar uma arquitetura de dados para analisar esses dados. Agora não, você joga no ChatGPT e faz as interações que ele precisa. Eu pedi para ele fazer outras interações também, vocês devem ter visto passando aqui, ó, analisar a coluna promoção e preço concorrente com a demanda atual. E ele vai também fazer essas correlações. Eu posso pedir ele para gerar um gráfico, e ele vai gerar esse gráfico de correlação, mostrando todas de forma visual. Então, isso para análise de informações da minha empresa é extremamente útil. E, olha lá, tá vendo? Fez todas as correlações, apresenta os números e tudo mais. E agora eu falei, olha, quer saber? Está muito disperso em texto. Faz uma tabela para mim, resumindo todas essas análises que você fez. Olha a tabela que ele vai fazer. Olha aí. Todas as análises que ele fez daqueles dados que estavam na planilha, e olha que é uma planilha muito grande, com muitos dados, ele colocou agora de forma resumida numa tabela, porém, a tabela que eu pedi para fazer as correlações. Eu poderia, gente, ficar o dia inteiro fazendo essas análises aí, de acordo com as minhas ideias, de acordo com as minhas demandas. Tá? Então, é uma coisa que é bastante interessante, e antigamente eu teria que recorrer a um profissional de tecnologia da informação para poder fazer uma arquitetura de dados.
Olha a parte de reescrita de textos. Nessa daqui eu vou usar o Gemini, não vou usar o ChatGPT, vou usar o Gemini para fazer. Quero que escreva um texto que vou fornecer a seguir, melhorando e adicionando um tom mais sério e formal, porém que atraia o público. Sabe o que eu fiz? Eu falei para ele que eu ia dar uma palestra aqui. Eu queria que ele escrevesse para mim um texto em tom formal e sério, mas atrativo. Então, vamos ver o que ele fez? Será que ficou bom? Eu forneci o texto. Vocês vão ver que eu forneci um texto bem... Acho que não foi, não. Opa! Acho que passou. Isso, agora vai. Então, vocês vão ver que eu forneci um texto bem simples, às vezes até com alguns erros. Olha aí. Antes de fornecer o texto, ele já me deu umas dicas, tá? Já me deu umas dicas. Olha, você vai convidar para uma palestra, então não esquece de colocar isso no texto. Como se fosse uma pessoa realmente falando para mim. Aí eu fui e colei o texto. Ó, a palestra do professor Aurélio vai estar focada na inteligência artificial. Observa aqui, serão apresentados, serão demonstrados no final, em vez de ao final. Então eu coloquei um texto assim, muito bagunçado mesmo, para ele corrigir. E ele, ao final, olha o que ele faz. Transforme seu negócio com o poder da inteligência artificial. Renomado professor Aurélio, ó, imagina. Nessa palestra você irá desvendar o potencial da IA, conhecer as ferramentas, né, aprender com casos reais, inspire-se em casos, dominar a IA na gestão, aprenda a aplicar a inteligência artificial na gestão, tirar suas dúvidas, participe de uma sessão de perguntas e respostas. Então, ele faz um texto muito mais bem feito, muito mais polido. E se eu não gostar, não, está grande demais, diminui, abrevia, ele vai abreviar. Eu posso pedir ele, inclusive, olha, pedir ele, deixa eu ver se está aqui. Não. Ele coloca, inclusive, gente, as coisas que ele fez. Ó. Eu incluí um título chamativo, eu utilizei frases que enfatizam, dei um destaque, e etc. Então, ele explica, inclusive, o que foi que ele fez. Tá? Aí eu venho e falo, quero que faça um resumo desse texto em 250 palavras, com tom informal e com sotaque típico gaúcho. Será? Vocês é que vão me dizer que ficou bom ou não. Se fosse mineiro, eu saberia dizer, mas... Olha lá. Mas Bacher se liga nessa palestra do professor Aurélio. Então, vai escrever tudo aí com sotaque, tá? No sotaque gaúcho. Uma coisa que eu senti, viu, Bise? Eu senti falta foi do aí que eu me refiro. Não falou. Não falou, infelizmente. Tá? Então, ótimo. Outra ferramenta, gente, bastante interessante, o Fireflies. Então, eu mostrei ali o ChatGPT e o Gemini. O Fireflies é uma ferramenta bastante interessante porque ela faz transcrição de reunião, ela faz resumos de reunião. Sabe aquele desespero na hora de uma reunião, de tentar ficar anotando tudo, aquele desespero, aquela coisa? Esquece. Coloca o Fireflies para ouvir. O meu está ouvindo aqui agora e está fabricando um e-book para vocês, nesse minuto, do jeito que eu estou falando aqui agora, ele está falando aqui e já está pegando a transcrição da minha fala e já está jogando para a minha rede neural, que já está produzindo o e-book para vocês, que eu vou disponibilizar logo em seguida. Então, ele faz essa transcrição, faz resumos, busca por palavras, você pode interagir com a palestra, você pode interagir com a reunião, perguntar, mas fulano falou isso? Como é que ele falou? E o valor está aí, e só para vocês verem como é que ele funciona, desse lado daqui ele faz a transcrição de fato, palavra por palavra. Aqui ele já vem pré-programado com algumas coisas interessantes. Ele faz um overview, ele pega as principais notas, ele faz um sumário da reunião para você especificamente ir em cada ponto da reunião. Ele já é pré-programado para isso, e você pode entrar, inclusive, na configuração dele e programar do jeito que você quiser. Tá? Então, é bem interessante também. Uma outra forma de inteligência artificial, o Eleven Labs, esse clona a voz. Aí você tem que ver se faz sentido para o seu negócio ou não. Mas, por exemplo, sabe isso aqui, gente, é o terror dos locutores e o terror
dos dubladores de filmes, viu? Porque ele clona a voz com perfeição. Só para vocês terem uma ideia, eu clonei a minha, mandei um áudio para minha mãe e ela não reconheceu a diferença. Na verdade, eu fiz um de vídeo também, mandei para minha mãe e ela não reconheceu a diferença. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, vocês, mãe, tem aquela frase de dizer que conhece o filho mais do que o filho. Você não conhece nenhum clone meu? Mas ela não reconheceu. Então, esse assistente de voz, ele faz clonagem da voz mesmo, a voz fica perfeita também, eu uso bastante. Aqui a tela dele, né, mostrando os clones, inclusive tem o meu aqui, né? Essa outra ferramenta aqui, o HeyGen, esse faz um clone de imagem e voz. Esse aqui, né, Biz, eu mandei uma... A gente tem um grupo de trabalho de uns eventos que a gente participa, eu mandei um vídeo lá convidando o pessoal para a 2ª edição de um curso de inteligência artificial. Ninguém descobriu que era meu clone, não era eu. E o pessoal engoliu, belezinha esse aqui. Então, o HeyGen pode ser usado. Isso é uma maravilha. Depois eu vou mostrar para vocês um clone feito por ele. Isso é uma maravilha quando você não precisa ou não tem dinheiro para contratar um ator, um estúdio de filmagem para poder colocar uma pessoa para falar fazendo a propaganda do seu negócio. Eu consigo fazer a mesma coisa com uma pessoa que simplesmente não existe, eu criei ela, eu posso criar ela do jeito que você quiser, né, falando de uma maneira bem natural, né, e fazendo a propaganda do seu negócio, se for o caso. Ou respondendo perguntas, ou dando um curso, enfim, diversas possibilidades. Essa daqui é a minha clonagem, né, eu não coloquei o vídeo, não. Está com o olho fechado porque foi na hora do clique, mas nenhum desses aí sou eu, tá? E eu mando essas mensagens para diversas pessoas aí. O assistente de imagem, o Midjourney, hoje o Midjourney é o melhor software de inteligência artificial para criação de imagem. Então, se você quer criar uma imagem do seu produto, uma logomarca mais atrativa, por mais que você tenha um designer, você pode brincar com a ferramenta antes, ver os formatos, cores, e depois passar para o profissional fazer. Ou não, talvez você mesmo faça, se você se especializar bastante. Só para vocês terem uma ideia, vocês acreditam que essa moça aqui não é de verdade? É difícil de acreditar, né? Mas foi criada por mim. Né? Foi criada por mim. Então, é difícil de acreditar que aquela pessoa ali não é de verdade. Agora, você imagina aquela pessoa ali falando, narrando o seu negócio, o curso, o treinamento, ou fazendo a propaganda do seu produto. Então, eu posso criar esta imagem no Midjourney, jogar no HeyGen, para o HeyGen fazer ela conversar, fazer ela gesticular e ficar bem interessante. O Canva, que acho que já é conhecido de alguns, o Canva é bem interessante, porque ele tem diversos materiais que podem ser feitos, desde PowerPoint até cartões, logomarcas e uma série de outras coisas. É bem baratinho, inclusive, né? E pode ser usado de forma bastante interessante. Você tem uma variedade de templates que já estão prontos e, portanto, já podem ser usados por você. Né? Agora, vocês repararam que eu apresentei algumas ferramentas ali, naturalmente não daria tempo de eu apresentar todas que eu conheço, mas vocês repararam que eu apresentei as coisas ali de forma desagregada. Então, se eu crio uma imagem, eu crio em um, depois tenho que jogar para o outro para aprender ela a falar, fazer ela aprender a falar. Aí, o que ela vai falar? Eu vou gerar o texto no ChatGPT, depois eu vou veicular isso no meu site ou na minha rede social. Mas e se eu conseguir integrar isso tudo? Para isso ser feito de forma automatizada, sem eu precisar fazer manualmente. Aí é que entra o Make. Tá? Você tem o Make, você tem o N8N, você tem o Zapier, você tem várias outras ferramentas. Ela consegue integrar isso. Para vocês terem uma ideia, eu vou dizer uma aplicação que eu criei. Eu criei uma aplicação no qual eu pego, por exemplo, uma transcrição como essa daqui que eu estou fazendo agora, nesse microfonezinho aqui. Você se lembra daquela bandeja de entrada e saída de documentos que fica em cima da mesa do chefe? Né? O documento de chegada e ele assina para documento de saída. Maravilha. Eu criei 2 pastas virtuais no meu Google Drive, onde eu faço essa palestra aqui agora, ou eu faço uma reunião com vocês. Na hora que eu acabo, eu clico um botãozinho aqui no celular, ele sobe essa transcrição para a nuvem, o Make
pega essa transcrição, coloca no Word, leva para o ChatGPT, melhora o texto, tá? Coloca o texto em forma de ata, por exemplo. Depois, converte ele para o Markdown, que é o formato, para deixar o texto todo formatadinho, bonitinho. Depois, leva para a pasta de saída em PDF. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que eu acabar essa palestra aqui a caminho do aeroporto, na minha outra pasta já vai estar o e-book pronto. Não é uma maravilha? Então, o Make consegue fazer exatamente com isso aqui. Ó. Passa do Google Drive, Google Docs. Usei o Anthropic, o Cloud Tree, para fazer a melhoria do texto, a formatação do texto. Gera o Docs e lá ao final já coloca dentro da pasta de saída que está lá no final. Então, eu consigo fazer automação. Isso aqui é um exemplo simples de automação. Agora, pensa isso. Das possibilidades disso. Eu posso fazer automação, por exemplo, da aquisição de dados de monitoramento da sua máquina na sua fábrica. Então, você tem uma máquina na sua fábrica que tem sensores, eu consigo fazer com aquisição pelo Make, eu consigo adquirir os dados, botar uma LLM para poder analisar esses dados e depois te passar o relatório, com as sugestões que você tem que corrigir para aumentar a capacidade da sua máquina, por exemplo. Uma série de outras coisas. Na verdade, as possibilidades são infinitas, tá, gente? Agora, aplicações práticas que eu imagino aqui. Por exemplo, no setor de comércio. Como é que a gente imagina? Bom, precificação dinâmica. Usando automação e diversas ferramentas, o que a gente pode fazer? Identificação de tendências, automação de ajuste de preço baseado na demanda, baseado em outros fatores de mercado que eu eventualmente julgar pertinentes. Posso fazer essa implementação automática, inclusive. Análise de sentimentos, por exemplo, o ChatGPT e o Firefly trabalhando juntos, eles podem, por exemplo, analisar o sentimento de clientes. Eu consigo colocar, a partir de depoimentos falados ou escritos, na minha rede social, no meu WhatsApp, me agradecendo e tudo mais, eu consigo fazer uma análise de dados para prever eventuais modificações que eu posso fazer no meu produto, no meu atendimento, ou qualquer outra modificação que eu posso fazer. Personalização de ofertas e promoções. Eu consigo personalizar as ofertas e promoções individualmente, se eu quiser, para cada cliente. Poxa, Aurélio, mas isso é complicado. Não. Uma pequena empresa consegue fazer isso com esse tipo de ferramenta aqui, consegue fazer. Com esse tipo de ferramenta e conhecimento, claro, consegue fazer sem problema nenhum. Otimização da logística de entrega. Eu consigo analisar mediante a demanda dos produtos e a disponibilidade dos meus veículos, inclusive rastreados por GPS, qual a previsibilidade de eu ter um veículo disponível para fazer essa entrega no cliente em tal data, tal horário. Eu já consigo fazer isso, coisa que antigamente eu teria que fazer um monte de cálculos. Eu, que sou professor de pesquisa operacional, já cansei de fazer esses cálculos de logística. Hoje em dia eu consigo automatizar. Eu ensinei para a minha ferramenta de inteligência artificial esses cálculos e agora ela faz para mim. Só que muito mais rápido, né? Análise de dados para identificar tendências de consumo, eu consigo fazer isso observando, raspando dados na internet, adquirindo dados da internet, eu consigo identificar demandas, tendências de consumo, de novos produtos, novas necessidades, né? Criação de conteúdos automatizados. Muitas das empresas usam, de fato, as redes sociais, né, que não são influencers, mas são empresas que fabricam produtos físicos, mas divulgam, obviamente, nas redes sociais. Eu consigo fazer essa geração de conteúdo automatizado e disponibilização. Falei do comércio, da indústria. Manutenção preditiva. Isso aqui é uma maravilha. A inteligência artificial veio, na questão de manutenção preditiva, para aumentar a disponibilidade dos meus equipamentos, seja maquinário, seja veículos, seja o que vocês imaginarem. Ela consegue fazer que a manutenção preditiva seja muito mais eficiente. De novo, analisando dados e te mostrando onde estão as falhas, coisas que antigamente você não conseguia fazer. Imagine comigo, Aurélio, você colocar sensores em máquinas para adquirir dados não é uma coisa nova. Não, não é. Você sabe o que é novo? É a miniaturização e transmissão online. Porque o problema é o seguinte, às vezes você tinha um motor desse tamanho e o sensor
para adquirir os dados maior do que o motor. Não transmitia online, você tinha que ir lá com um pendrive, pegar os dados, levar para o computador. Se você não tiver uma arquitetura de dados, você não consegue analisar e tudo mais. Agora, o sensor manda por Wi-Fi, recebe no meu analisador, no meu assistente de inteligência artificial, analisa todos esses dados, compara com dados pretéritos e me sugere modificações, alterações e um cronograma de manutenção que é mutante ao longo do tempo, mas com o intuito de que a manutenção seja mais bem feita, seja mais acertada. Otimização de processos, eu consigo analisar todas as etapas de processo de produção, de fabricação de determinados produtos e identificar onde é que estão os gargalos. Tem empresas aéreas fazendo isso já, tá, gente? Em Guarulhos, instalou... Guarulhos, não vou falar o nome da empresa não, mas instalou 40 câmeras lá no aeroporto de Guarulhos e fica observando todas as câmeras com inteligência artificial aplicada. Quando os aviões param, as câmeras ficam analisando todo o processo. Tira bagagem, tira passageiro, abastece, leva comida, leva água, aquela coisa toda. Analisa tudo e fala assim, onde é que isso pode ser acelerado? Quais são os gargalos aqui? Porque avião bom é avião voando. Quanto menos tempo em solo, melhor a experiência para o cliente, mais a aeronave está ganhando dinheiro, mais tem disponibilidade para a companhia aérea. Pois é, Guarulhos tem 40 câmeras lá, analisando dia e noite as operações de uma determinada empresa aérea. Gestão de energia, eu posso adquirir dados o tempo todo em relação ao consumo de energia da minha empresa para sugerir melhorias, otimização de processo, otimização de produção para consumir menos energia, inclusive outras formas de energia. Gestão de cadeia de suprimentos, eu consigo fazer projeções e previsões de demanda com muito mais exatidão e, portanto, prever, eventualmente, centros de distribuição menores, menos custosos, com uma menor quantidade de produtos, com a menor chance de encalhar produtos, de produtos obsoletos, aquelas coisas que a gente aprende em logística, né? Eu consigo fazer hoje em dia, a gente já conseguia fazer isso com estúdios e profissionais altamente qualificados. Hoje, eu, que não sou nada qualificado em desenho, eu consigo idealizar um produto novo, que, por enquanto, está só na minha cabeça. Mas, antes de eu conversar com a minha equipe, eu vou brincar em casa um pouquinho com o Midjourney e idealizar esse produto, tirar daqui o que eu estou pensando e já levar alguma coisa um pouco mais palpável, né? Análise de mercado e de competidores, eu consigo fazer isso também analisando dados, né? No setor de serviços, a gente consegue chatbots para atendimento ao cliente, mas chatbots inteligentes, tá? Eu acho que vocês já devem ter passado por uma experiência ruim de entrar em contato, ser jogado para um WhatsApp, você pergunta, o negócio responde meio confuso, você pergunta de novo, ele diz que não entendeu, vira uma confusão danada. Olha, isso não é culpa da inteligência artificial, não. Posso afirmar para vocês que isso é culpa de quem programou. Tá? Programou muito mal programado, porque, na verdade, o negócio responde direito. Eu mesmo tenho alguns, né? E respondem direito, e eu analiso, fico monitorando, né? Eu, como professor da universidade, eu disponibilizei um canal no WhatsApp para o pessoal, para os alunos, tirar dúvida das minhas matérias. Nunca reclamaram. Eu estou achando até que eu vou tirar, porque as notas melhoraram demais, eu estou achando que ele está respondendo a questão da prova já. Não é? Então, eu vou dar uma amarrada nele. Análise de sentimentos em redes sociais, em e-mails, no WhatsApp, etc. Olha, uma coisa interessante é o seguinte, a inteligência artificial, ela não analisa só dados numéricos, não, ela analisa informações qualitativas também, tá? Então, dependendo de como as pessoas estão respondendo, interagindo nas redes sociais, ela consegue fazer análise de sentimento, ela dá uma de psicólogo. E consegue identificar ali se está bravo, se está nervoso, se está satisfeito com o produto, se não está, com o serviço, e assim por diante. Ela consegue pegar o quali e metrificar. Tá? Então, não fica pensando que é só número, não, porque ela analisa isso também de forma bem interessante. Consegue personalizar os serviços, de forma que cada cliente tem uma experiência única, é possível fazer isso. Consegue automatizar tarefas administrativas. Gente, eu sei que muitas vezes uma pequena empresa é um exército de um homem só. Atende o telefone, despacha o e-mail, embala o produto, tem que se preocupar com a fabricação do produto e faz tudo. É o exército de um homem só. E se eu te disser que eu consigo fazer um exército de robôs para te ajudar? E aí você ter mais tempo para pensar no seu negócio, no core business, em outros produtos.
E assim por diante, expandir o seu mercado. Porque atender telefone, eu consigo criar um robô para atender o seu telefone. Se o robô não conseguir resolver, ele te dá um toque e fala, olha, está meio complicado, você atende. Vai para o humano agora. Eu consigo fazer atendimento pelo WhatsApp, eu consigo disparar as mensagens de propaganda para as suas redes sociais, se você usa. Esse disparo é automatizado, você não precisa parar o que está fazendo para ir pegar o telefone, escrever uma mensagem para colocar no Instagram, no Facebook, no TikTok, Esquece. Eu faço um robô que faz isso para você, sob sua supervisão, tá? Sob sua supervisão sempre. Tá? Tradução de informações em tempo real, de idiomas. Vamos falar uma coisa? O ChatGPT fala todos os idiomas do planeta, inclusive alguns que já estão extintos, como o latim. Então, isso é interessante, porque se você tem cliente internacional, você consegue fazer um manual, você consegue fazer um curso, você consegue fazer um tutorial de uso com imensa facilidade. Coisa que um tempo atrás era impensável fazer. Vocês imaginam vocês criarem uma moça loura, igual aquela que estava naquele meu desenho, falando mandarim para um cliente seu que é chinês, e que você mandou o tutorial de uso do seu produto, você imagina? Né? E os diversos outros idiomas que a gente tem por aí. Você também, ao adquirir informação que pode estar em outro idioma, você também pode aprender. Criação de conteúdo automatizado, mais ou menos falei já. Posso fazer educação personalizada, isso aqui é interessante porque com as ferramentas de inteligência artificial, a gente pode fazer treinamentos personalizados para cada tipo de segmento, para cada tipo de área dentro da sua empresa, para cada tipo de setor. Eu consigo não só fazer a ementa do curso, como o curso todo, as apostilas, todo o material didático que vai ser usado nesse treinamento. Inclusive, consigo fazer o palestrante. Se por acaso essa palestra não fosse presencial e eu estivesse aqui na frente de vocês, ela fosse online, eu poderia fazer ela automatizada, tá? E daria uma impressão bem interessante. Tem o áudio, não tem? Essa moça aqui... Ah, não está sem o áudio. Vocês não podem perder as incríveis novidades que acabaram de chegar na Que Bonita. Temos vestidos, blusas, lingeries, calças, bolsas e muito mais. Os preços estão imperdíveis. Venha dar uma olhadinha e conferir de perto todas essas novidades. Esperamos você aqui na loja. Um beijo bonita e até já. Bacana, né? Legal, né? Ficou um pouquinho artificial? Ficou, mas eu fiz ela ontem à noite. Se eu ficasse brincando nela o dia inteirinho hoje, ela ficaria bem mais perfeita, porque tem algumas regulagens que a gente precisa fazer. Mas vocês imaginam que ficou bastante convincente. Então, são os avatares para divulgação, personalização, criação de manuais, treinamentos, marketing, experiências interativas diversas. Bom, mão na massa. Como é que a gente agora trabalha essa parte da mão na massa? Bom, uma coisa que veio junto com a inteligência artificial e as pessoas não se deram conta é uma nova área de estudo chamada engenharia de prompt. O que é o prompt? O prompt é o comando, é a instrução, é a ordem, é o pedido que você vai fazer para a inteligência artificial, sempre em texto. Nós temos técnicas para fazer isso se você quiser interagir de forma mais eficiente. Se você ficar só perguntando assim, perguntas simples, ele vai te dar uma resposta simples. Mas se você fizer uma pergunta simples para mim, ser humano, eu também vou te dar uma resposta simples. Se você quer uma coisa mais elaborada, você tem que perguntar direito. Então, não é diferente. Então, eu criei para vocês aqui um tutorial que ensina vocês como fazer um prompt bem feito. Segue isso aqui que vai dar certo. Ó. Primeiro, você precisa dar para o seu chatbot, né? O ChatGPT, por exemplo, você precisa dizer para ele assim, ó, você vai se comportar como um profissional de... Depois você vai fazer um pedido, dar uma ordem para ele, uma ação, ou seja, o que você quer. Depois você tem que dar um contexto, para que você quer isso? E depois uma saída. Ok? Então, se eu olhar aqui, a profissão, eu quero que você haja como um profissional de marketing, produção, um médico. Ação, crie um texto informativo para o meu posto. Contexto, sobre a utilização da inteligência artificial para pequenas e médias. Quanto mais contexto você der, melhor. E a saída, use um texto corrido, sem marcadores. Quer ver?
Olha esse prompt aí. Quero que você atue como especialista em inteligência artificial para pequenas e médias empresas e produza uma lista de utilidades das ferramentas de IA que vou mencionar logo a seguir. Para cada ferramenta, você deverá fazer uma lista com 6 aplicações práticas e com uma breve explicação de 5 palavras. As ferramentas que eu tenho são o ChatGPT, o HeyGen e o Midjourney. Então, vamos lá? PAX, né? Profissão, ação, contexto e saída. Profissão. Especialista em inteligência artificial. O A de ação, quero que você produza uma lista de utilidades. O C de contexto, a lista de utilidades para pequenas e médias empresas sobre inteligência artificial. Esse é o contexto. E a saída é uma lista. Então vamos ver? Eu pedi o ChatGPT para poder fazer para mim isso. Olha aí o que ele fez. ChatGPT, atendimento ao cliente, criação e tal. Você vê, fez uma lista com 6, dizendo a utilidade e fazendo um resumo em até 5 palavras. Fez para o outro e para o outro também. Tá certo? Vocês viram que se eu tivesse só perguntado qual a utilidade dessas ferramentas? Qual a utilidade do ChatGPT, do Midjourney e do HeyGen para pequeno e médio? Experimenta perguntar só isso para você ver a porcaria que vai ver. Tá? Então, quando você cria o prompt daquela maneira, ele vem muito mais interativo. E eu ainda perguntei como é que pode ali usar de forma integrada elas, e elas vão, as respostas vão ficando cada vez melhores. Para que a gente não fique achando... Gente, eu esqueci de marcar o tempo. Eu estou dentro do tempo ainda? Tá? Tá? Ah, beleza, não. Tá, então tá bom, tá ótimo. Uma coisa interessante que eu trouxe para vocês aqui é a possibilidade de uso da inteligência artificial em outras coisas, com outras funções que a gente às vezes nem imagina. Porque a inteligência artificial, para quem usa ela de forma mais simples ainda, está aprendendo, acha que ela só serve para você fazer uma pergunta e ela responder, ou você pede para ela escrever um texto e ela escreve e parou por aí. Mas, na verdade, eu criei um acrônimo chamado TAPE, que é fita, né? Que nos mostra que a inteligência artificial ela pode ser usada para ter ideias, para aprender, para pensar e para escrever. Pensar, assim, me ajudar a pensar. Tá? Então, veja bem, se eu chego aqui e coloco ter ideias, o primeiro aqui, gerar ideias inovadoras. Olha um exemplo. Eu quero usar essas ideias trazendo evidência e confiança. Eu quero propor uma estratégia para otimizar o gerenciamento de estoque num centro de distribuição de varejo, incluindo a implementação de novas tecnologias, cada estratégia forneça uma referência e tudo mais. Para cada uma das interações aqui, eu vou usar uma ferramenta de inteligência artificial diferente, para não ficar usando só o ChatGPT. Eu nem vou usar ele aqui, eu vou usar os outros para apresentar para vocês, principalmente para quem não conhece. Então, olha, vou usar o Gemini. Olha como é que ele vai me responder aí. Propondo aquelas estratégias, porém, eu quero as referências e quero a eficiência de cada uma dessas sugestões que ele der. Então, ele coloca a descrição de um WMS, previsão de demanda, gerenciamentos múltiplos, otimização de picking, bota a referência que ele utilizou, o nível de eficiência. Segundo, a adoção de metodologia just-in-time, faz uma descrição, explica como utilizar isso, faz as referências e por aí vai. Observe que eu fiz só uma interação, tá, gente? Então, pode ser que para vocês pareça muito simplificado, mas é o seguinte, se você continuar conversando ali, aprofundar a conversa, ele vai responder muito melhor. É porque, como eu não tenho tempo, eu poderia ficar fazendo a interação, mas como eu não tenho tempo, então, tá? No próximo aqui, olha, para aprender. Como é que eu utilizo ele para aprender alguma coisa? Bom, liste e explique os princípios fundamentais da eficiência energética numa instalação portuária, por exemplo. Demonstra o consumo de energia, desconstrua, o consumo de energia nas operações portuárias em partes mais básicas, como iluminação, movimentação de carga, refrigeração e tudo mais. Vocês já aconteceu com vocês de, eventualmente, você ter um tema, um assunto que é extremamente complexo, que você para e fala assim, nossa, não sei nem por onde começar? Que tal a gente começar pelo básico? Então, por isso que eu coloquei lá, análise pelos primeiros princípios. Ele vai começar a explicar aquela coisa extremamente complicada
pelos princípios e depois vai abrindo o entendimento. Isso não é aprender? Não é? Então vamos lá. Agora eu vou usar o Claude 3, que é da empresa Anthropic. É um concorrente do ChatGPT. Olha como é que ele vai responder. Lembrando que ele vai falar da parte de energia das operações portuárias, está vendo? Princípios fundamentais da eficiência energética, ele lista os princípios. Depois ele vai desconstruir o consumo de energia em operações portuárias, vai detalhar tudo direitinho ali. Parte de refrigeração, iluminação, vai detalhar tudo ali. Manutenção, soluções inovadoras, vai para todas elas ali. E depois uma conclusão com as referências bibliográficas. Pode clicar lá que você vai encontrar o artigo que ele encontrou aquilo ali. De novo, continua conversando com ele, que você vai ver que ele vai trazer coisas mais aprofundadas ainda. Eu passei rápido ali, não deu nem para ler, mas não se preocupe não, que eu vou deixar essa palestra com vocês. Depois vocês vão poder passar com mais devagar, e aí vai poder ver. O P de pensar. Eu não quero que ele pense por mim, porque se eu disser para ele pensar por mim, eu vou ter que falar com meu filho assim, você pode pedir ele para resolver o dever de casa. E aí ele está pensando pelo meu filho. Não, mas se eu pedir ele para me ajudar a pensar, eu não faço isso com o ser humano. Quando a gente está conversando em grupo, a gente não está ali pensando junto sobre um determinado assunto, fazendo interações. Será que dá para fazer com ele? Utilizando dados de montadoras que implementam o sucesso de linha de produção, identifique padrões de comportamento e práticas que contribuíram para a melhoria da eficiência e redução de custos operacionais. Aplique esses padrões, etc, etc. Dessa vez eu vou usar o Llama, que é o da Meta, é o do Facebook, né? Alguns de vocês já estão acessando ele pelo WhatsApp, não é? Então, só que a versão gratuita, né? Aí ele fica mais simplificado. Então, essa aqui é a versão paga. Todos esses aqui que eu estou usando são a versão paga, né? Então, a interação, a resposta é muito melhor. E ele vem aí com as respostas. Ó, padrões de comportamento, ó. Produção automatizada, integração de tecnologias, robôs colaborativos, né? A IoT, né? E a inteligência artificial, a gestão eficiente da cadeia de suprimentos. Então, ele vem trazendo uma série de padrões de utilização em montadoras, onde ele identifica, vasculhou a internet encontrando esses padrões. Continua essa conversa com ele, detalhe melhor o item 4. Ele vai detalhar. Agora o item 5. Agora faz um resumo disso tudo para mim. Quanto mais você conversa, mais ele entende o que você quer, mais fica experiente. O nome disso é gerar contexto. Quanto mais você conversa, mais ele entende o que tem que fazer. Enfim, e escrever. Por último, que é o que a gente usa bastante, vou fazer até de uma forma descontraída aqui, eu vou pedir ele para me ajudar a responder um e-mail de uma colega que está me convidando para o aniversário dela, junto com os amigos. Eu estou confirmando a presença no aniversário, vou falar que vou levar meu violão e que alguns amigos já até confirmaram. Portanto, agora eu vou usar o Perplexity, tá? Para gerar essa resposta para mim. Olha lá. Eu pedi em tom informal, descontraído, tá? Aí, ele já vai gerar. Aí, ó. Oi, Jussara, espero que esteja tudo bem. Quero confirmar que estarei na sua residência no dia 30 de novembro, às 19 horas, para confraternização. Já confirmei a presença com os colegas. Preciso saber, só para confirmar, o seu endereço e já vou falando que vou levar o violão. Tá? Então, sabe aquele dia que você não está com paciência nenhuma de escrever um e-mail? De responder, pior ainda, olha, joga ali os insights do e-mail, ou seja, o conteúdo, diga em que tom que você quer escrever, quer que escreva, formal, informal, sério, acadêmico, e o tamanho. Você pode falar, eu quero esse e-mail em 200 palavras. Eu, antes de começar a mexer com inteligência artificial, eu não sabia, eu não tinha dimensão do que era 50 palavras, 200 palavras. Agora eu sei exatamente, porque faz toda a diferença. Se eu quero que escrevam uma página, 350 palavras, em média. Tá? Então, agora eu tenho muito mais noção, porque eu peço de forma muito mais precisa. Tá? Agora, quero propor para vocês um teste, o famoso teste de Turing. O teste de Turing foi criado pelo Alan Turing, e ele tem como objetivo o seguinte, eu vou fazer uma pergunta ali,
e vou ou colocar um texto ali e eu vou perguntar para vocês o que vocês acham, se foi a inteligência artificial ou se fui eu que produzi aquele texto. Vamos lá? E se vocês errarem, quer dizer que a inteligência artificial está enganando bem, está se passando por mim. Então, vamos lá. Essa daqui é a Aurélia, para quem não conheceu, é a minha ferramenta de inteligência artificial, linda, né? E aquele lá sou eu. Aí eu pergunto para vocês, logística é o processo de planejar, implementar, controlar de forma eficiente o fluxo de materiais, serviços e informações, desde a origem até o destino final, visando atender às necessidades do cliente. Quem acha que foi a Aurélia que escreveu isso? Levanta a mão aí. Quem acha que foi o Aurélio que escreveu isso? Levanta a mão. Todo mundo errou. Foi a Aurélia que escreveu. Passou no teste, hein? Passou por mim. Não resta dúvida de que foi o mineiro Santos Dumont quem inventou o avião. Afinal, quem daria o nome da roda do avião de trem de pouso? Quem acha que foi a Aurélia? Quem acha que foi o Aurélio? Ué, como é que vocês adivinharam? Uai, como é que vocês adivinharam? Nossa, vocês são espertos mesmo, hein? Ué, dessa vez não passou, não. Dessa vez vocês ganharam, então. Bom, gente, já caminhando para o nosso final, pergunto a vocês, isso aqui é importante. Vocês querem se tornar a pessoa mais legal no dia do Natal? A mais divertida no dia do Natal? Eu vou ensinar aqui para vocês, só para descontrair com a família, com os filhos, netos e tudo mais, uma ferramenta que troca o rosto das pessoas por atores famosos. É essa daqui, é o Deep Swapper. Tá? Eu vou deixar, Deep Sweeper, depois eu vou deixar com vocês. Olha como é que ele funciona. Olha lá. Eu carrego a imagem que eu quero de um famoso, por exemplo, o Capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. E depois eu vou carregar as minhas imagens. Eu coloco várias ali, porque tem umas que ficam melhor, outras. Aí você vai testar um pouco. Aí eu vou escolher. Tá? E agora ele vai tirar o rosto do ator e colocar o meu, vocês vão ver a... Olha. Eu não pareço com ele. Mas a troca foi praticamente perfeita, não foi? Praticamente uma foto minha. E aí, eu mostro para vocês, melhor aqui, maior, mas eu mostro para vocês outras também. Olha aí, o Wolverine. O Exterminador do Futuro. O Thor. Eu achei que fiquei até melhor do que o ator, tá? O Clint Eastwood e o Aquaman. Lembra do Bonnie e Clyde? Olha o Clyde aí. O Alain Delonge, né? Esse aqui, o do Platoon, soldado Chris Taylor do Platoon. Então, dá para brincar bastante. A primeira vez que eu mostrei para meu filho, ele adorou. Ficou o dia inteiro brincando nisso aí, substituindo meu rosto, o rosto da mãe, o rosto do avô, o rosto dele. Queria colocar o rosto da cachorrinha na pessoa, enfim. É bem divertido, dá para brincar aí bastante. Bom, eu queria só falar para vocês que, assim, nessa nossa interação, nessa nossa palestra, a gente às vezes tem pouco tempo para poder interagir, mas eu quero que a nossa interação ela continue, eu continuo passando aqui para vocês algumas das informações. Então, como o Natal chegou mais cedo, eu vou trazer aqui alguns presentes que o Papai Noel Aurélio vai deixar aqui para vocês. Primeiro, eu vou deixar a apresentação para vocês em PowerPoint. Eu não vou fazer aquela maldade de deixar em PDF, não, porque como tem muitos vídeos, vocês não vão conseguir rodar em PDF. Então, eu vou deixar em PowerPoint mesmo para vocês depois assistirem os vídeos com calma. Eu vou deixar também o e-book de inteligência artificial que está sendo produzido aqui agora, tá? Vou deixar ele para vocês também, disponível. E vocês lembram que eu falei com vocês que na engenharia de prompt, uma das coisas mais difíceis que tem é você criar o prompt bem feito? Então, eu criei um assistente de inteligência artificial que cria o prompt para você. Então, você coloca as suas ideias ou coloca o seu prompt, ainda que mal feito, e ele vai corrige. Corrige, faz o prompt ficar perfeito, e aí você pode
usá-lo. Eu vou compartilhar ele com vocês, ele vai ter que ser usado dentro do ChatGPT, então você precisa ter uma conta no ChatGPT, ainda que gratuita, dá para usar, e aí eu vou deixar ele para vocês aí, tá bom? Que vai colocar o seu prompt de forma eficiente. Vou deixar um outro também, que é bem interessante, que é o seguinte: você viu na hora que eu pedi para escrever o e-mail em tom informal, aquela coisa, toda hora eu preciso ficar escrevendo isso, né? Então, eu criei um outro assistente que pega o seu e-mail, que pega o seu texto, que pega a sua mensagem de WhatsApp, pega qualquer texto e reescreve de forma muito mais polida, de forma muito mais perfeita, com português impecável, vírgula e tudo mais. Vou deixar ele para vocês também, vocês vão interagir com ele, tá? E vou deixar as edições anteriores da minha newsletter semanal, quer ficar antenado no que acontece no Brasil e no mundo em relação à inteligência artificial, é só seguir a minha newsletter, tá? Agora, como é que a gente vai receber isso tudo? Aponta tua câmera aí para o QR Code e pode entrar no meu grupo aí do WhatsApp, que eu criei só aqui para o SIC, tá? Que aí eu vou passar esse material para vocês, vou responder perguntas, ou eu ou a Aurélia, aí eu não vou dizer, não sei quem vai, tá? Mas eu queria criar esse grupo aqui para a gente manter essa interação aí, a gente continuar. Eu passo as minhas newsletters pelo próprio grupo, né? E esses materiais todos eu deixo para vocês aí, ok? Hã? Só? Hã? Tá? Verdade. Deixa eu até sair da frente. Eu vou só finalizar aqui a apresentação e depois eu volto para essa tela aqui, para quem não fotografou ainda, tá? E aí, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. E, por enquanto, é só. Depois eu volto com outras novidades. Eu e ela vamos voltar com outras novidades, ok? Obrigado, gente. Muito obrigada pela apresentação, professor Aurélio. Vou convidar o senhor aqui ao lado para o nosso painel de perguntas e o presidente, por favor, ao palco também. Você me dá uma aula? Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Não, tá ótimo, não tinha visto, não. Parabéns. Obrigado. Espero que tenha contribuído. Aurélio, pela atenção que a plateia ouviu a tua apresentação, dá para a gente ter uma clara noção de quantos paradigmas aí você quebrou durante a tua fala. Parabéns. Antes que a gente vá para as perguntas do dia de hoje, o nosso presidente do CIMEX tem um convite muito importante a nos fazer e que tem muito mais a ver com toda a sociedade, né, Bira, do que propriamente com o CIMEX. Parabéns pela iniciativa. E eu tenho certeza que todos Ótimo. aqui vão se engajar no teu pedido. Ótimo, obrigado, presidente Celestino. Te agradeço, Aurélio. Depois eu vou fazer uma perguntinha para aproveitar o espaço aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês é uma coisa extremamente importante para a nossa região da Serra Gaúcha. Abre hoje e vai até sexta-feira a votação para o Coré de Serra. São vários projetos que estão dentro do Coré de Serra para que nós possamos fazer uma mudança de cenários, né? Existem propostas variadas e eu quero defender minha proposta aqui, a proposta do CIMEX, que é sobre a Escola do Amanhã, né? A Escola do Amanhã, que é construída e trabalhada por várias mãos, Prefeitura Municipal, SESI, SENAI, Sicredi, Brigada Militar e Polícia Civil. Nós estamos imbuídos de fazer uma mudança no que diz respeito à educação dos jovens e a atração desses jovens para a indústria. Com isso, nós modificamos o futuro deles, seja dentro da indústria, do comércio, do serviço. Ele virou muito mais que um projeto social do que unicamente um projeto de atração de jovens para a indústria. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem acessar consultapopular.rs.gov.br
vocês têm que colocar alguns dados ali importantes para isso, mas que vocês pudessem fazer a votação para um tema que é extremamente importante para todos nós, né, que atraem jovens de 14 anos a 16 anos, para que eles possam ter um futuro diferente nos 49 municípios que nós estamos envolvidos aqui no Coreia de Serra Gaúcha. Tá, presidente? É isso que eu queria falar. É extremamente importante a participação de todos vocês, porque tem um ranqueamento de votação. Existem 5 ou 6 projetos, né, Dai? 6 projetos. Então, o primeiro projeto consegue um valor super importante, 500, 600 mil reais, para poder aplicar nesse projeto. O segundo já ganha 400 ou um pouco menos. O terceiro já ganha 200 ou alguma coisa assim. Então, é importante que nós tenhamos uma votação expressiva e levem para vocês e também distribuam essa informação, por favor. Mas, obrigado, presidente. Professor Aurélio, é impressionante. A gente olha tudo isso, né, o quão longe está e o quão perto está da gente, né, porque as ferramentas estão aqui, nós temos condições de fazer uso delas imediatamente para custos acessíveis, né? Fazer um pool de usuários, ainda eu acredito que é possível, né? Mas o que me traz assim é qual é o tipo de profissional? A gente falou agora na Escola da Manhã da formação de jovens, qual é o tipo de profissional que a gente espera que possa se qualificar cada vez mais para usar um tipo de ferramenta? Porque uma coisa é o senhor com todo o conhecimento e com seus alunos de conhecimento, e outra coisa é o grande público da indústria que quer fazer alguma transformação interna e coloca da sua forma italiana de ser, ou alemã de ser, ou étnica de ser. Como é que a gente consegue fazer com que estimulemos os jovens também a prestar atenção nesse tipo de atividade? Obrigado. Tá, obrigado pela pergunta. Uma coisa interessante é que a inteligência artificial, ela, de forma democrática, assim, para uso de todo mundo, ela está surgindo num momento bem interessante, onde a internet, as redes sociais estão aí difundidas, né? Então, os jovens eles têm acesso às redes sociais, eles têm acesso ao YouTube, têm acesso ao Vimeo, né? E a diversas outras plataformas como essa. Por que eu estou falando isso? Porque essas plataformas elas possuem conteúdos gratuitos ou não que ensinam diversas ferramentas de inteligência artificial. Eu como professor, eu vou ser sempre favorável pelo estudo formal. Mas não quer dizer que o estudo informal, os pequenos cursos que você faz para um ou para outro aprendizado não sejam importantes. Eu mesmo faço diversos deles. Toda semana eu faço um diferente para aprender especificamente um determinado assunto. Grandes empresas que desenvolvem grandes ferramentas de inteligência artificial para indústrias de grande porte, elas vão ser necessárias até pela capacidade de desenvolvimento, pela capacidade de você entrar numa empresa gigantesca que tem várias unidades, milhares de funcionários, milhares de processos, e aí, obviamente, não vai ser meia dúzia de jovens que vão lá resolver isso. Mas, por exemplo, para uma pequena, para uma micro, para uma média empresa, esses jovens vão ser capazes, sim, de desenvolver isso. Agora, é interessante que se faça um programa de formação, como vocês têm aqui alguns outros programas, que eu até estava conversando antes com vocês lá, com o Bizi. É importante que tenha essa formação para os jovens. Entender essas ferramentas, não só para ficar brincando, não só para ficar fazendo perguntinha boba, trollagem, como os mais jovens costumam dizer, mas sim usar isso para monetizar, para ganhar dinheiro. Vocês veem a quantidade de jovens que não estão no mercado formal de trabalho e que estão nas redes sociais utilizando ferramentas de inteligência artificial. A gente pensa assim, esses meninos não devem fazer nada da vida, não devem estudar, não devem trabalhar, não faz nada. É o dia inteiro mexendo nesse negócio de influência, não necessariamente. Às vezes um menino desse tem por trás dele 3, 4 robôs que estão ajudando ele a produzir aquela quantidade de conteúdo ali, né? Então, isso é interessante. Eu diria para você que assim, os jovens eles precisam ser conduzidos no bom sentido para esse ensinamento, para esse aprendizado formal do uso da inteligência artificial. Até para sair um pouco das deepfakes, né? De falar que as crianças vão ficar mais burras porque estão usando a inteligência artificial, não pode usar... porque vai pedir para fazer o dever de casa. Por que a gente tem que pensar só do lado ruim, né? Por que a gente não pensa do lado bom? Não pode ser o meu professor particular? Não pode me ajudar aqui a ser mais inteligente, me trazendo mais conteúdo? Então, eu acho que o ensino formal é importante, eu acho que vocês já fazem isso aqui.
insere no cardápio agora inteligência artificial. Tá bom? Muito bem. Para encerrarmos, então, as nossas perguntas do dia de hoje, o nosso vice-presidente Pizzi, ele que tem sido um defensor entusiasmado do que todos nós devemos conhecer sobre inteligência artificial, né, Pizzi? Bom, obrigado ao professor Aurélio por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que muitos vão baixar aí os aplicativos, né, do ChatGPT ou outros aí, e vão começar a querer brincar com isso. Então, eu gostaria que você falasse o que falou lá na nossa reunião sobre a questão do e-mail, né? A importância de termos um outro e-mail. Por favor, já agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade e o seu conhecimento em compartilhar conosco. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Espero ter alcançado aí a expectativa. Uma dica que eu dou, gente, sempre para quem vai... ou não usou ainda, ou vai começar a usar qualquer ferramenta de inteligência artificial, é o seguinte: cria um e-mail novo só para isso. Porque isso é viciante, tá? Você começa com uma ferramenta, ChatGPT. Todas essas ferramentas, na hora de você entrar nelas, vão pedir para você fazer um cadastro, não é verdade? E você pode usar o seu e-mail para facilitar esse cadastro, em vez de ficar preenchendo aquela tenhada lá, aquele monte de campo. Não, usa o seu e-mail. De preferência, eu aconselho, não estou ganhando nada para falar dele, o Gmail, tá? Do Google. É bem mais prático, funciona muito bem com todas essas ferramentas. Então, você usa o Gmail para você fazer o login, para você entrar na ferramenta. Então, já coloca esse e-mail. Mas cria um novo. Por quê? Você vai começar a usar o ChatGPT, depois você vai experimentar uma outra plataforma, depois você vai querer fazer um curso, você vai querer fazer uma outra coisa, você vai participar de uma palestra, todos vão pedir o e-mail. Se você der o seu e-mail de trabalho, lascou. Você vai receber 60 mensagens por dia sobre inteligência artificial. E vai virar uma bagunça na sua caixa de entrada. Então, cria um e-mail alternativo, novo, de preferência no Gmail, para você só tratar desse assunto. Eu tomei essa decisão em 2020, quando eu comecei a mexer com isso, assim, por pura sorte, e deu certo. Eu estava certíssimo naquele momento. Hoje em dia, olha, sem exagero nenhum, eu recebo 60 e-mails por dia falando de inteligência artificial, me propondo atualizações, me chamando para curso, me chamando para fazer curso, me chamando para conhecer novas ferramentas e por aí vai. Tá bom? Então, cria um e-mail novo só para isso. Vocês não vão se arrepender. Tá bom? Pessoal, no final da nossa apresentação aqui vai estar nos telões o QR Code e as demais perguntas no decorrer do dia ou do dia de amanhã. O professor Aurélio ou a professora Aurélia, se é que nós podemos chamá-la de professora, vão nos responder e a gente vai ficando em contato e interagindo. Professor Aurélio, uma vez mais, o nosso agradecimento especial por ter aceito estar aqui conosco. Espero que seja a primeira visita formal à SIC, de muitas outras oportunidades. Nós estamos, todos nós aqui, eu acho que o Bira colocou bem, né? Estamos tateando nesse negócio, né? Nós sabemos que existe, sabemos que nos impacta diariamente, mas a gente realmente precisa avançar. Fica o nosso convite para a próxima semana, a última RA do ano de 2024. Pasmem, acabou o ano, vai ser o último encontro. Espero todos vocês aqui e até lá uma ótima e produtiva semana a todos. Obrigado. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas.
E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Vai na praia, casa, campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Próxima disposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, na cidade particular, a Marcopolo estará lá, com segurança eu vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora, minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo.
Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir o novo ritmo, a minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil.
líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.